Olá pessoal, tá começando mais um Noia Entrevista com as novidades mais legais do mundinho indie e trocando uma ideia com quem faz a cena acontecer. O programa é uma parceria com o Estúdio Urbano e a Bobina.com. Eu sou o Xando, DJ, músico e produtor cultural, e ao meu lado tá o convidado especial, o Felipe, da banda Cranks, daqui de Floripa, que vai ajudar a gente nessa entrevista aí. Vale, Felipe? Salve galera, é uma honra estar aqui hoje, obrigado por me chamar, Xando. Sou muito fã da banda Cidade Dormitório e sou muito fã do Noia também, então obrigado. Legal, é isso aí, Felipe. Legal demais. E hoje a gente recebe uma banda muito legal, cara, direto de Sergipe, a cidade dormitório da cidade de São Cristóvão. Eles estão em Santa Catarina agora pela primeira vez na turnê nacional que comemora 10 anos da existência da banda. E também se preparam o terreno para o lançamento de um novo álbum, né? O som deles não é simples de definir, mas eles têm influências assim do pós-punk, músicas de rádio, indie rock, música popular e psicodélica brasileira, como eles mesmos dizem, né? Cara, galera, bem-vindos. É um prazer receber vocês aqui em Floripa, cara. Pô, prazer estar aqui. Mas muito obrigado pelo convite. Pô, legal demais. E eu queria começar pedindo pra vocês se apresentar pra quem não conhece, né? Começa desse lado, né? Olá, gente. Prazer estar aqui. Eu sou Ives, sou vocalista e guitarrista da Cidade Dormitório. Legal. Sou João Mário, sou baixista e faço back vocal também, faço programações e coisas assim, né? Tipo, coisas adicionais da banda. Oi, gente, eu sou o Lucas e eu sou guitarrista da Cidade Dormitório. Massa, massa demais, galera. Então, cara, olha só, 10 anos de estrada, né? Isso é coisa pra caramba, né? Como foi essa aventura até aqui? O tempo bom é o mar e não volta mais. É muita coisa. Ao mesmo tempo que a gente cria o marco como desculpa também para rodar, né? Porque, porque passa rápido também. 2015 era logo ali, assim, é doido isso. Sim. Mas aí também, como teve a pandemia, deu uma quebrada. Eu me sinto mais jovem do que 10 anos de banda, mas quando vai olhar, são 10 anos. Aí tem suas coisas ali. Muita coisa rolou. Pois é. Não, eu não posso falar tanto porque meu tempo na banda é bem menor do que 10 anos, né? Pra mim a banda ainda é muito nova, assim. Ah, sim. Mas eu tô na banda, eu estou com a banda desde pelo menos Batalha da Terror, né? E eu vi muita coisa com a banda, assim. 2018. Envelheci com a banda também, eu não tinha barba branca quando eu entrei, não. Agora eu já tenho. Ah, então já tá em bastante tempo também, né? E Lucas, qual que é a tua história aí? Cara, eu conheço os meninos já desde 2017, né? A primeira vez que eles foram pra São Paulo, eles ficaram em casa, a gente já tinha vindo pro Sul juntos e eu tocando guitarra, mas ainda sem pretensão de entrar na banda, né? Sim, sim. Eu sou o membro mais novo da banda, né? Oficialmente. Na verdade, teve uma época que eu tocava guitarra lá no Nordeste e Lucas lá em São Paulo. Ah, é? E aí meio que a gente era o mesmo membro da banda. Bem nos 2 anos da mesma pessoa. Agora, Sim, sim. agora estamos ao mesmo tempo. Mata, eu não Desde aquele processo da célula, né? dividir, sim. E só frisando que a banda ainda tem mais um integrante, o Fábio, que não tá aqui na entrevista, tá descansando. O tour pesa, né, galera? Pô, Mas é isso aí. E olha só, a história de vocês não apenas chega a 10 anos, mas foram 10 anos bastante especiais e até dramáticos na história do Brasil, vamos dizer assim, né? Foram 10 anos conturbados, assim, desde 2015 até aqui, né? E como esses 10 anos da história, assim, influenciaram vocês de alguma forma, assim? Existe isso, assim, como a própria pandemia que tu comentou agora, né? Os acontecimentos, né? É. A galera brinca, a gente lançou o primeiro EP, chama Esperando o Pior, em janeiro de 2017, né? Você sabe o que aconteceu no ano seguinte. Pois é. Então tem um lance, assim... Eu acho que a gente nunca se desconecta dos acontecimentos. E é atravessado pelos acontecimentos, né? Sim. E estranhamente... Foram acontecimentos bem pesados que ocorreram claro, antes da história da banda, né? Desde pensar junho de 2013 até o momento onde estamos, a gente teve muita ruptura, assim. Sim. Muito, tipo assim, no Brasil, no cenário político e com a pandemia, né? De uma crise, de um luto geral, assim. Sim. E a gente vivenciou esse luto. Eu acho que o Ruína foi um álbum... Foi feito em 2020, né? Originalmente foi gravado, concebido em 2020, então
era um sentimento enlutado mesmo. Claro, ilustrado por outros acontecimentos, né? Porque aí é que tá o lance. Eu gosto de pensar no micro e no macro das coisas, assim. Sim. A gente brinca que a banda traz cenas cotidianas. Desde o começo, às vezes eu te lembro de amigos de jornalismo iam dar aquela ajuda para fazer um release do primeiro lançamento. E aí eu lembro, assim, a causos urbanos, cenas cotidianas, humor ácido. Mas isso sempre é atravessado pelo micro e pelo macro. No caso do Ruína, a gente estava na pandemia, tinha essa áurea de um luto geral. Mesmo que se você não tiver perdido um familiar, perdeu-se alguma coisa ali. Sim. Mas tinha uma situação micro na nossa vida, no caso da minha vida, e na de Fábio, que a gente estava morando junto na época, que era a destruição de um morro do lado da minha casa, assim, para a construção de um condomínio. E aí isso se tornou um mote diário, né? De ver os trator lá, e eu ficava possesso, assim, porque não deixava dormir também. E aí até eu lembro que o projeto do disco era que nunca teve o físico, porque também essa é outra crise macro que tem, né? Material. Mas eu pensava que era o encarte ia brincar de como era e como ficou, porque ficou tipo, devastado. Assim. Nunca saiu isso, a gente fez um texto, mas sempre estão nesse jogo, assim. Então os acontecimentos, atravessam mesmo. Assim. Influenciam, né? Inclusive nas letras, provavelmente, né, cara? Na composição, de alguma forma, seja direto ou indiretamente, sempre acaba... esses acontecimentos acabam influenciando, né? Pô, legal demais. Eu pensando nisso, agora vem as letras na minha cabeça, quando fala, vão reformar o parque que nos encontramos, é sobre isso. Ah, que legal, cara. Esse é sobre outra história, mas também é da mesma tônica. Assim. Ah, tá. Mesma tônica de pensar as mudanças, eu não sei, é uma nostalgia, um existencialismo barato, né? Sim. Porque acho que o Ruína, ele dá essa sensação, quando a gente ouve na pandemia, de assistir as coisas desaparecerem, né? Tipo, assistir a Ruína sem poder fazer muita coisa, preso dentro de casa, né? Eu tenho essa impressão também, porque eu não escrevi as letras, né? Eu tenho um pouco de impressão de ouvinte, assim, da coisa. E foi engraçado, porque o ainda foi um disco que eu não participei, assim, nem diretamente, nem indiretamente, né? Eles eram lá em São Paulo, não tava lá e tal. E aí, quando eu vi, já tava muito pronto as coisas, assim. E eu fiquei assim, caramba, cara, como é diferente, velho, do que eu conhecia, assim, da banda. E muito porque tinha esse clima de uma nostalgia, assim, porque eu sinto que nos primeiros EPs tem uma coisa mais urgente, assim. Tipo, tem uma coisa mais. Tipo, tô sentindo isso aqui agora, eu preciso tirar. Tô sentindo, preciso tirar, tô sentindo, preciso tirar. E aí, no Ruína, parece uma elaboração, assim. Parece que o cara. É isso, tá falando de nostalgia. Tem muita imagem, né? De um lugar, de uma praça, de uma coisa assim, né? Sim. Do litrão, tá ligado? Sei lá, essa coisa de realmente ter o prazer de lembrar, assim, né? Então parece uma coisa mais contemplativa, assim. E aí eu fiquei muito massa, curtindo bastante, assim, o disco. Eu acho que, na verdade, o Ruína me deu essa grande vontade de entrar na banda depois, inclusive. Porque antes eu tinha uma relação meio confusa, assim. Ele tocava, fazia sub. Mas eu acho que desde eu comecei 2018. até a insistir mais. Eu comecei a. Mas eu comecei a falar, pô, então, aquele papo lá, velho. Pode crer. Que tal? Mas então, eu acho que tem essa pegada mesmo. Você falou, velho, eu vejo bem por aí. Pô, legal. E, galera, da história da banda, assim, né? Vocês veem ela, assim, mais como um contínuo, assim? Ou teve vários começos, paradas, recomeços? Como é que funciona, assim, essa história, assim, da banda, assim? A banda começou completamente diferente, assim. Quando eu tocava, fazia composições sozinhas, até tipo músicas que ficaram conhecidas com a Cidade Dormitória. Eu já tocava com banda de escola, assim. Mas aí teve duas pessoas que eu conheci que eram dos... Tipo assim, eram a banda original, né? Que era o Éder e o Lauro. E eles foram o pontapé inicial ali Eles eram mais experientes que eu, já tinham uma experiência com banda no cenário punk também, assim. Ah, legal. E eu fui a reboque, assim, no ethos da coisa, de estar junto e tal. Depois o Fábio entrou. Então, quando eles saíram, foi um outro momento, que aí ficou só eu, o Fábio, até então. Oficialmente, aí depois entraram os meninos agora. Legal. Pra voltar a ter uma formação de
de banda mesmo, e é melhor pra democracia, porque imagine se eu discordo do Fábio, só tem 2. Sim. A gente até brinca e tem o melhor voto de banda é 2, que é você concorda, eu concordo, então fechou. Se você discorda, então já era. Não, acaba Não, duas. passe, né? O desentendimento eterno. Aí é bom, vamos botar mais gente pra dar um quórum democrático aí. Não, duas, às vezes é até mais complicado do que ser casado, cara. Às vezes já tive essa experiência, mas é muito bom, né, cara? E, cara, agora vem uma pergunta assim que vocês já devem ter respondido inúmeras vezes, mas que é muito legal sempre frisar, né? Principalmente para quem não conhece a banda, assim. Qual que é a do nome Cidade Dormitório? Vai lá aí. Quer que eu crie uma... Eu sempre respondo a pergunta, mas Porque eu sei você é sociólogo, pô. Agora você é sociólogo. Mas eu não vou saber o motivo pelo qual eu poderia inventar, né, velho? Eu acho que não é bom, né, velho? Cada dia é uma versão diferente do nosso. Eu posso criar aqui uma ideia. Velho, eu cresci dos 10 aos 20 e poucos anos num município chamado Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe ali, próximo à capital. E desde ensino médio, pegando ônibus para ir para a capital estudar, a faculdade é a mesma coisa. Depois eu me mudei na faculdade para outra cidade, dormitório, que é, no caso, São Cristóvão, porque são cidades que operavam nessa forma, né? Tipo, a galera só vai trampar, passa o dia todo fora, só trampa que nem um condenado, volta para descansar, no outro dia tá 5 da manhã de pé para sair de novo. E o nome, por exemplo, quando a gente falou do começo da banda, esse nome já circulava. Esse nome já era uma coisa, para além da banda, já era uma coisa que os movimentos marginais dessas cidades, tipo assim, a galera quer escutar a música, em Socorro, já chamava, pô, a gente mora na Sleep City, mora na cidade do dormitório. E aí tinha um movimento da galera lá, que a galera meio que já se tratava assim, já tinha esse entendimento desse conceito, né? Que é um conceito que não se usa tanto mais, talvez, né? No cenário acadêmico, mas é um conceito que está no nosso imaginário. Então a galera vivia um mundo à parte de Aracaju, escutava... Eu lembro que tinha uns rolês assim, que eu não vivi, porque eu era mais jovem, mas esse nome já estava na atmosfera da coisa. Então, quando a banda começou, os caras trouxeram a ideia, fazia super sentido porque eu vivia na mesma cidade também. Só que eles tiveram um problema, eles queriam colocar em inglês. Aí eu falei, bora em português mesmo, né? Bora em português. Aí eu lembro começando isso, era tipo dormitório Cis, assim, coisas disso. Carlos. Aí... E aí quando eu me mudei só me mudo pra cidade dormitório, porque acaba sendo subúrbio também da coisa, assim. Porque eu acho que subúrbio é uma palavra que a galera usa mais em outros países até, mas a gente cria esse pensamento, e eu sei que aqui em Floripa tem pessoas que têm esse sentimento, não sei se são exatamente, né, quando você é palhoça, não é exatamente a cidade dormitório, tem sua autonomia, mas existem esses movimentos, assim. E a minha vida sempre foi essa, assim, de pegar muito ônibus, passar muito tempo em ônibus. Pode crer. E dormir em ônibus, e escrever em ônibus, e conversar, fazer amizade, né? Voltar da escola. E esse movimento, eu acho que é o que traz toda a imagética, assim. Pelo menos das minhas composições, sabe? Legal. Pô, legal. Cara, e como já comentou aqui, né, o último disco, o Ruína, O Começo Me Distrai, de 2022, que foi o último álbum de vocês, né? Ele foi feito em duo com o Ives e com o Fábio. E agora vocês voltam para a turnê de 10 anos em formato banda, assim, né? Que a banda já, como vocês já falaram, já teve várias formações, assim, às vezes com o João, agora com o Luca também, né? Os dois juntos. Esse retorno é um revival, um reencontro, ou é algum tipo de... aponta para uma nova fase, assim? Meu amigo. Fala aí, Lucas. Vou falar um pouco. Pô, eu tava viajando no letreiro aqui, eu acabei perdendo a pergunta, mas eu acho que, na real, é isso, velho. A gente acabou meio que juntando o que fez mais sentido, porque é doido. João produziu, são três momentos, né? Hoje mesmo, o nosso show de
de 10 anos, ele é separado em 3 momentos, né? Tanto o momento do Esperando o Pior, quanto do Fraternidade e Terror, quanto do Ruína. E eu, agora que você tava fazendo a pergunta, eu tava pensando nisso. João foi a pessoa que coproduziu Fraternidade e Terror, lá em Aracaju. Eu fui a pessoa que coproduzi o Ruína, o álbum Ruína, né? Que foi justamente feito na época da pandemia. Legal. E aí a gente, não sei, velho. Isso É como se o Brian não tivesse entrado no Talking Heads, é isso? Pois é, cara. Front. Pô, tem que ter muita moral pra falar isso. Pode crer. E a gente tenta trazer essa nostalgia e, por coincidência, são os dois coprodutores de 2 álbuns diferentes entrando na banda, né? Exato. Doideira. Sim. Tu 10 anos meio que veio justamente. É Juntou interessante, todo mundo. porque acabou que juntou todo mundo e fez esse retrospecto. Fez E do fixou, Eu né? nem gostado nisso. E fixou, porque agora a gente fez o álbum junto, novo, que vai sair. Pois é, agora o álbum junto é. Então, Só que como músicos, né? Agora com outra galera produzindo, e aí todo mundo como musicista, arranjador, compositor, assim. massa. Fora do papel de coprodução, digamos. A gente tá deixando mais na mão da Matraca Records. Exatamente isso que eu ia perguntar, era a próxima pergunta, assim, sobre o álbum novo, né? Em que pé tá isso, assim? Tá acontecendo? Tá engatilhado. Inclusive, essa já é uma pista, né, de conceitual do álbum. Mas a gente até que, inclusive, quando acabar a turnê, a gente tem que bater uns detalhes lá. Acho que a gente, depois do Sul, a gente vai tocar no interior de São Paulo, né, em algumas cidades ainda. E aí, quando terminar, a gente vai bater lá na porta da galera pra ver uns detalhezinhos, mas tá praticamente pronto a parte de captação, né? Não, os discos tudo. Assim, a gente já consegue ver o disco já. Já chegou aquele momento, sabe? Vocês que gravam também, vocês estão ligados. Tem um momento que é uma parte cinzenta assim, mas tem uma hora que você fala, caramba, isso aqui, você já consegue identificar com o som, já tem uma imagética assim. Pode crer. Ele meio que já tá pronto nesse sentido, a gente já gravou muita coisa, agora é meio que uma coisa de chegar, talvez, na força que a gente quer nele, né, assim. Chegar na potência máxima dele, vamos dizer assim. Massa, boa forma. Mas rola um spoilerzinho aí de... A gente tá fazendo nos shows, um spoiler. Testando música, olha. A gente tá testando uma música que talvez seja o primeiro single, né? Que chama Barco Amnésia. Pode crer. Mas eu acho que o disco tá pronto, a gente só não sabe o que a gente quer pra ele ainda agora, qual gorrinho, cor que a gente vai escolher, o nome que vai dar, isso ainda tá meio que no ar. Sim, e nem sabe, você tem um filho e você dá uma... Ele ainda não sabe nem andar, mas você dá uma bola pro futebol, porque você tá projetando seu dedo. A gente ainda tá vendo o que é que vai, que brinquedos é que vão tá adornados nele ainda, mas tipo assim, ele já tem uma cara, já tá caminhando, porque o disco, é doido esse negócio de gravação, que o disco caminha sozinho também, né? Não adianta você querer enquadrar o bagulho, depois que o retrato tá feito, o disco caminha, assim, respira, né? E ele tá lá, respirando por aparelhos. Quando chegar lá, a gente vai... Vocês pensam assim, estão dando uma maturada nele pra ver se mexe ainda, ou... Não, chamei por aí, na verdade, porque Então, a gente gravou, aí faz os primeiros balsos, a gente escuta um pouco e fica, caramba, velho, tem que dar uma afastada. Aí dessa última vez... ausente. Não, mas é porque é bom, dessa vez a gente passou 2 meses pra ouvir assim, e aí, tipo, agora, eu passei, na verdade, 2 meses pra ouvir, e agora a gente viajando no carro, a gente tá ouvindo umas bandas assim que a gente gosta, vamos ver o disco agora, depois que ver essas bandas, a gente já ficou assim, pô, isso aqui dá pra a gente dar mais uma força nessa parte e tal. A gente começa a gostar de coisas que não eram tão especiais, mas aí que depois crescem mais pra gente, assim. Aí é isso, então nesse momento de estar curtindo esse, né, tipo, de estar gostando, né, de ouvir as paradas e tipo, mas dá pra ir ainda aqui e ali. Mas é um momento muito especial, assim, do disco. Eu acho, talvez até a melhor parte de produzir disco. Eu acho essa parte que tá quase no final, você tá curtindo já, mas ainda dá pra fazer coisas, sabe? Sim. É meio que por aí. Depois que tá pronto, você mesmo já enjoou. Não, de eu ouvir penso pra caralho, assim, na sua... Aí. Cara, eu penso que nessa fase, assim, tu fica pensando, mas se tu ficar pensando demais também nunca vai parar, né? É a sacanagem do bagulho, é essa.
A sacanagem é essa. Eu estava falando daqui, que tava falando que os quadros lá, que era pintado em conjunto com a folha de ovo. Você tá falando, Depois da tinta óleo, você pode mexer no quadro por um mês, sei lá, né? Dá pra ficar mexendo ali. A tinta demora pra secar pra caralho. Aí a gente agora, com o computador, não é fita mais, aí você pode, tá ligado, ficar compulsivo, neurótico. Quando você produz, aí, cara, acabou. Você fica o dia inteiro pensando nisso, você ouve 4 vezes, você já quer mudar essa linha aqui que você fez. Ah, mas espiral infinita. Pô, e é massa você horizontalizar a parada, porque quando você tem um produtor que fala assim, não, chega. Isso é legal. Tipo, quando você mesmo tá mixando, assim, você é como artista que fica se autogerindo, pô, você fica maluco, velho. Sério. Eu já levei esse porra de produtor. Não, chega. E o cara que co-produziu o primeiro álbum da gente Esperando o Pior, que foi o Léo Plane, eu lembro que uma vez ele falou assim, velho, se você quer terminar a música, é melhor já divulgar ela com um dia de lançamento. A você se obrigar. Legal, legal. Cara, eu ia até perguntar, tipo, com 10 anos de banda, formação nova, vocês escutam as coisas antigas assim, tipo, tô escutando Esperando o Pior. Pô, eu gosto muito disso aqui, a gente devia voltar a fazer isso, tenho saudade disso, tipo, isso aqui, meu Deus, nunca mais vamos fazer isso na vida, sabe? Tipo, qual que é a sensação? Acho que cada um tem uma preferência, né, da parada, assim, em relação a isso, mas fala aí, gente. Porque tipo, eu não tava esperando o pior, mas assim, é que o Esperando o Pior, ele tem uma coisa muito especial pra mim, que é, tipo assim, além de ser um momento que acho que Ives mostra pela primeira vez, assim, sua parada num estúdio massa, porque ele gravou com uma galera muito massa, assim, ele tomou também com o Fabrício Rossini, da Airplay, que é, tipo... Os caras abriram, assim, o caso é pro maluco. É, os caras que são seminais, assim, da gravação em Aracaju, então eles são, tipo, muita referência, assim, né? E aí, pô, juntou com a coisa, tipo, super... Que era uma coisa muito excêntrica, assim, a letra de Ives, né? Eu ouvi como público, assim, né? Com visceralidade. Eu achava muito visceral, eu achava muito massa, assim. Eu ficava querendo... Eu queria colar do lado dele, assim, né? Pô, velho, massa. Eu sou muito assim, bicho. Bem legal. Ele dá essa cara de primeiro EP, primeiro lançamento, que é tipo de palavra presa na garganta, Exatamente, né? cara, Tipo, exatamente. E essa coisa de esperar o pior, então, tipo, dá a sensação de um real não esperar nada mesmo, assim, né? Tipo, de não estar fazendo a coisa pelo projeto de viver de música, né? Porque isso é uma coisa que a gente vai conhecendo depois, né? Assim, que é uma coisa que até eu vejo, o que o Diego fala, né? Parece que de banda, não sei o que de banda, tudo de banda. Mas assim, quando eu escuto essas músicas, pra mim, eu acho foda porque eu lembro desse momento, assim. Massa. Mas, porra, o que eu gosto mesmo de ouvir... Ah, não vou falar isso não. Fala aí. É porque amanhã muda. É porque amanhã muda, velho. Amanhã muda. Tá. Eu ia falar que eu gosto de ouvir, que nesse momento eu tô realmente pirando mais nas coisas do Ruína mesmo. Mas assim, tem músicas que eu escuto, tipo do Fraternidade Terror mesmo, Sinto que Aperta, velho. Eu não consigo enjoar dessa música, velho. Tipo assim, depois de anos eu ainda tenho muito apreço por ela, assim. Legal. É que o Ruína, ele traz também um pouco de visceralidade em algumas músicas, só que em outro degrau técnico, né? Mas técnico mesmo, assim, de som, de mix, mas é massa que Esperando o Pior ele esteja também nesse lugar técnico, assim, porque você sente que a parada é feita de verdade, assim. Eu acho que eu discordo de você da questão porque eu acho, do degrau técnico, porque eu acho o Esperando o Pior muito foda nesse sentido. A parada que muda pra mim é porque eu acho que o sentimento é mais maturado no Ruína. Eu tinha 20 anos, né? Agora você falar. Não, mas Agora a gente já tá eu acho que registrando aqui, né? essa pergunta, tipo, pronto, tem a simplicidade do arranjo, acho que o técnica nesse sentido. É isso que O arranjo é mais simples, né? Uma coisa bem mais roqueiro humildão. Mas respira bem, né? Só que tem isso da letra. Eu fui vivendo, né? Também estudando essas coisas, entrando no mundo acadêmico, assim como também todo mundo acabou tendo sua trajetória de vida, né, profissional. E às vezes eu sinto falta de elementos de mais simplicidade, ou de menos filtro, menos pudor pra falar uma besteira, assim. Eu acabo tendo mais filtro, né? E acho que isso atrapalha às vezes. Isso é uma coisa que eu queria voltar na sua pergunta, que às vezes eu queria voltar. É essa coisa realmente
de perder também esse filtro, porque Ficar mais a gente vai sério. ficando mais velho e aí parece que as palavras, elas, tipo assim, não podem ser ditas da mesma forma, porque não, é como se não faz sentido num corpo de 35 anos saírem palavras que remetem a outro estado, né? Tipo assim, pode crer. da matéria, tá ligado? Só que, tipo, velho, pô, tem que falar, né? A gente tem que se permitir também falar coisas assim. Ao mesmo tempo, é isso. Parece que a orientação da banda, no meu coração, foi ficando mais política. Eu não queria mais falar de coração partido, do meu coração partido. Eu queria falar dos corações partidos de uma forma mais geral. Aí começou a entrar essa onda de relação com a cidade e tal. Ah, sim. Se tornou uma temática. Mas coração partido é uma coisa que nunca para, não. Não. Carinha de choro. Ô, mas galera, essa é a primeira tour de vocês depois da pandemia, certo? Mais um. Não, o ano passado a gente rodou. Ano passado rodou, A gente chegou até em Santa Catarina, mas só fizemos Joinville. pode crer. Nunca descemos pra cá, primeira vez aqui. Ah, tá. E nunca tínhamos ido até pro Porto Alegre, quando foi o caso também. E como tá sendo a recepção da galera, assim? Tipo, até tanto a cena que vocês tinham antes, né? Antes da pandemia e agora, assim, como é que tá sendo? Mudou as pessoas, a cena? Mudou tudo. É. Porque a gente tinha rodado o quê? Eu lembro que a gente passou ano novo, foi a primeira vez que a gente saiu pra o Sudeste, foi em 2019, bem uma turnê menor, né? Tipo, tocando, nunca tinha ido pra São Paulo. Aí fez São Paulo, Rio, Paraná, e foi, esses 3 estados. E tudo é diferente, assim, as casas todas fecharam, né? Sim. Pós-pandemia tudo mudou. O público, algumas pessoas a gente ainda revê, assim, que vai para escolher, isso é muito massa. Mas o público mudou, aumentou também. Tem gente jovem pós-pandêmica, né? Que a gente brinca, assim, que virou maior de idade pós a pandemia, né? Tem público de todas as idades, isso é bem legal, assim. E eu sinto que cresceu, a gente se assusta. A gente se assusta com a possibilidade de estar numa cidade pela primeira vez e colocar a casa cheia. Isso é loucura, mesmo que a gente está falando de lugares menores, a gente está vivendo a primeira fase do Guitar Hero, parece que eternamente. Mas é doido, tipo assim, ainda assim é a primeira fase do Guitar Hero. Vamos lá se entender, né, velho? Bem que além. Eu ainda consigo fazer 100% do expert ali. Cara, mas eu achei interessante o show de ontem de vocês, por exemplo, né? Eu não esperava, assim, que tivesse tanta gente que conhecesse a banda de vocês, a galera tudo cantando as músicas, né? Isso eu achei demais, cara. Por isso a pergunta, né? Porque é um público novo pra vocês, de certa forma, assim, e se deparar com esse monte de gente ali que conhece a banda, que canta junto, né? Pô, isso é demais, hein, cara? Juro. Vive o mistério dos streams ainda, né? Pra mim, a gente tá vendo a idade das trevas da música digital, né? E aí a gente se surpreende como aqui é capaz também da parada tá chegando, assim, né? Sim, sim. Porque é um mundo doido, assim. Tá? Nunca veio, mas a galera conhece, faz playlist. Pô, a gente não viaja pro CD, mano. Nunca viajou pro CD, assim. Pode crer. Acho que é na primeira. Na primeira, né? Só esperando o pior ter material físico, que a gente é doido pra ter essas coisas, mas... Hoje em dia as bandas mais têm... Quando consegue o LP, mas... Porque faz mais sentido fazer LP. Se for pra fazer alguma coisa, vai logo LP. Só que o custo é um pouco alto também, né? Não é o tempo inteiro todo mundo que consegue fazer Vai de isso. 60, 70 reais por unidade, né? Mas é que eu sou muito entusiasta dos anos 2000, assim. Do CD, nossa, CD é mais eu levo um MP3, né? Compro uma pá de MP3 no camelô, gravo as músicas. E a fitinha cassete, vocês curtem também? Pô, eu acho, não é? Legal. Pô, agora, galera, a gente vai abrir uma janelinha aqui pra pergunta do fã. No caso, o Felipe. Já fez várias perguntas aqui, mas ele tinha passado 3 perguntas pra mim, assim, só que daí a gente resolveu... Acabou que deu pra vir aqui e perguntar pessoalmente, né? Que bom. A primeira pergunta era sobre... tem algumas músicas que até hoje a gente procura, como Barbosa e Bessa, não sei. E elas aparecem como Yves Deluxe. Eu queria saber como é que é essa transição de Yves Deluxe pra Cidade Dormitório. Foi esse momento mesmo que a gente diz dessa heterogênese de formações, né? Quando eu tava em 2014 eu fiz
essa música. 2014. Eu tinha, assim... foi em 2014. E aí eu tinha feito essas duas músicas pra uma pessoa. E... Foi as primeiras músicas, assim, que eu fiz. Eu falei, caraca, é legal isso aqui. Porque antes eu tocava em banda e eu não compunha, nem cantava, né? Eu só tocava guitarra. Essas músicas meio que foram o começo, assim. E aí eu lembro que eu não conhecia ninguém da galera, não conhecia ninguém aqui. Nem os caras que viriam a tocar e integrar a primeira formação da banda. Mas aí eu acho que tem uma outra artista da cena lá, que mora no Rio hoje em dia, que é a Tori, ela tinha lançado uma música. Ela era bem nova na época. Tipo assim, era meio que uma geração de novos talentos, né? Tinha um lance assim. Cantores, compositores. Tinha surgido a galera. E ela tinha gravado a música que eu assim, curti pra caramba na época. Que era Lavin Gole. E aí eu lembro que eu fiquei sabendo de com a gravação era foda pra mim. Eu nunca tinha ouvido uma gravação assim, de uma pessoa que eu conheço do meu lado, muito boa. Nossa, que era com o Léo, Airplane, né? Que era uma figura da Plástico Lunar, uma banda dos anos 2000. Muito foda da nossa cena. E aí eu, na época, tipo, eu não conhecia muita gente, mas falei com ele e tal, fiquei sabendo quem era, e aí ele super topou gravar. Eu lembro que eu tinha um cubozinho da Meteoro, sempre pô, me insistiu, cara. E aí eu vendi, 200 conto. Aí dei pra ele, ele fez já as duas músicas por R$90. Cada música 90 conto. E aí a gravação do Barbosa, a Barbosa, às vezes nunca gravou, é aquela gravação ainda. Então, no fim, tecnicamente falando, ela incorporou ela incorporou a banda, porque já era música minha, e a gente tocava na época. No começo era só as minhas canções, agora que esse álbum novo vai ter, e o Ruína já tem canções de Fábio, vai ter canção de João também. Ah, legal. A gente vai descentralizar isso. Graças a Deus. Mas depois, aí agora que a gente mudou o acervo todo pra Matraca Records, aí foi que incorporou mesmo. Talvez tenha essa dissonância no YouTube, porque tem meu nome ainda no upload antigo, no primeiro upload da música, mas agora no catálogo é isso, ela entra como uma canção da Cidade Dormitório, assim. Massa, cara. Que maluquice, cara, aceitar ali, pô, vendeu outro. Deve ter pensado, pô, cara, vou fazer aí. Não é que vendeu o Angra, eu vou ter que testar o meu. Chegava, cara, pra cá não sabia de nada, assim, né? Cheguei lá, não sabia nem o que era gravar, assim. E até hoje eu não sou... Os meninos são bons nisso, eu não sei mexer em DAW e tal. Sim. Em programa de gravação. Até hoje, nunca foi uma parada que eu me interessei, assim. Então, quando eu cheguei lá, dei trabalho. Mas aí ele foi lá, fez, foi doido. E ó, eu tenho muito carinho por essas gravações. Legal. Foi o começo da banda. É muito lindo, cara. Pô, Barbosa é muito bonito, cara. Eu até senti que essa música nova, qual que é o nome mesmo? Que vocês tocaram? Várias amnésia. O final dela, tipo, lembrava uma coisa dessas primeiras gravações, né? O final dela lembra um pouco o Aranjos de Barbosa ali. Ô, ele prestou atenção. Isso você passa. Ele é fã, eu falei. Ó. E ouviu o Elbi também. Ele ouviu, conseguiu ouvir. O que era esse Rift? Tá. Pô, eu vi esses dias um vídeo que era falando sobre semáforo autônomo nervoso, que juntava uma pira do sistema semafórico urbano com o sistema nervoso, né? Algo assim. E aí eu fiquei pensando, pô, cara, que outras piras tem em outras músicas, assim, que ninguém nunca ia imaginar. Essa música é porque na época eu tinha acabado de entrar na faculdade de psicologia, né? E faculdade de psicologia, o começo, pelo menos, do curso lá da UFES, eu sou totalmente da psicologia social, né? SUS, antipsiquiatria, essas paradas. Sim. Social em primeiro plano, né? Mas no começo da faculdade, tudo é cérebro, né? Parece, tudo é neurônio, assim. Aí eu falava, desequilíbrio no sistema nervoso. Como é que sistema nervoso autônomo? A ansiedade é gerada a partir do desequilíbrio e tal, das sinapses. Aí eu falava, porra nenhuma, velho, aqui no puto com o semáforo fechado, uma avenida lá avenida da Admis Fontes, 4 semáforos, 5, uma desgraça pra chegar no lugar atrasado. Eu falei, isso aqui que é a parada. Não tem química nenhuma na minha cabeça, não, é essa merda aqui.
Aí tá essa mistura, me misturou as coisas. Tá, então vamos juntar. É a cidade também, não é só o sistema neurológico, não. Mas tem essas piras. E aí acaba atravessando a banda toda, porque cada um também tem suas piras, assim. Uhum. E tem alguma outra música assim que tem uma pira, tipo, cara, ninguém nunca ia imaginar que a música é sobre isso. Tem alguma outra música? A galera escuta a Ibé e talvez não sabe, porque são de outros estados, mas é o nome de um bairro. Então tem um bairro, um nome antigo, um nome que era o nome antigo do bairro da cidade deixou de ser. Então, às vezes, tem umas coisas assim, tipo, Assum Preto eram uns zabumbeiros cegos que eu vi no almoço, na rua Rondônia. Estamira, né? Estamira também. Estamira, que é sobre a figura, né, da Estamira, que morou no lixão no Rio de Janeiro, que é um dos símbolos da luta antimanicomial. Não sei se vocês conhecem a história, tem um filme dela. Então, foi uma canção que eu lembro que eu fiz pensando nesse documentário, pensando nas aulas que eu tinha de psicopatologia e tal. Então tem uns easter eggs, assim, né? Mas, pô, de pira, assim, parecida com o semáforo, eu acho que Sinto que Aperta, essa fivela aqui. Como é que é? Cara, eu tava pensando nisso agora. Sinto que Aperta. Tá vendo, velho? É isso, velho. Eu só queria um dia poder falar o nome dessa música, velho. Não vai ser, mano. Não vai ser. Sinto que aperta e essa fivela me machuca. Tipo assim, porque tem essas jogadas assim de tipo, sei lá, parece que você tá falando de duas coisas ao mesmo tempo, assim. Porque o sinto com C, né? Sim, exato. Nossa, é tosco. Mas é massa, eu acho massa esse nome dessa música. Massa. E vai a terceira pergunta aí? Eu tinha só escrito uma pergunta que eu não sabia se eu ia vir ou não, daí eu tinha colocado uma pergunta bônus, se quisesse fazer, que é, achou o óculos do que perdeu? Nunca. Tem que ir na praia. E antes de vir pra turnê, eu tinha o meu redondinho, que a galera já tava acostumada a me ver com um redondinho meio... O Fábio fala pondé, mas eu prefiro falar que é trotskista. Mas tu não Pleno, a moça na época era do... Ela é vice-reitora agora lá da Federal de Sergipe. Ela uma vez me viu e falou assim, esse óculos é meio Trotsky. Eu falei, pô, foda, velho. Esse bicho perde. Mas aí eu perdi. Ele perde estilos diariamente. Quando eu conheci Ibis, o óculos dele, na verdade, ele usava, velho. Você passou um ano usando um óculos com a Durafox, velho. Todas as músicas podiam terminar com E sempre resolve mesmo usar o óculos. É isso. Pô, mas galera, assim, ó, você tem várias músicas, assim, que pode ser consideradas hits, assim, né, cara, no indie nacional, assim, como, por exemplo, Agora Meu Coração é o Lixeiros, o Vazio Escroto, isso aí, cara, todo mundo conhece essa música, né, cara, mas tem alguma música de vocês, assim, que vocês se surpreendem, assim, que a galera conhece em show, assim, que tem alguma... Ontem mesmo. Ontem, essa turnê tá surpreendendo a gente, com a galera conhecendo. Ontem eu tinha acabado de falar assim, ó, velho, e a gente ia tocar uma música chamada Audito Sérgio, do show. Aí, tipo assim, como tava meio caótico no momento, assim, a gente tava um pouco de referência de monitoração e tal. Sim. Eu cheguei e falei, velho, vamos pular Sérgio, vamos pra próxima música. Na hora que eu falei isso, todo mundo concordou. Aí veio o pessoal e falou, toca essa Sérgio. Que a gente pensou que era a música mais dispensável, assim. Mas não é, porque várias vezes as pessoas pedem essa música, né? De canto. E aí é doido, porque não é, tipo assim, não é uma questão de número dela, mas as pessoas que gostam dela parece que fazem muita questão dela, sabe? Sinto também foi assim, né? Tô pra Porto Alegre, a gente não ia... Eu não tava no setlist, eu montei o setlist e falei, Mas eu nem essa música, né? nem pensei em você, né, velho, que você gosta dessa música. Eu gosto aí. Que mal, hein? Eu acho que é massa isso, né? Legal. A gente pode sempre pensar no set com uma parada diferente, né? Música tem. Porque não é isso, assim, a gente... O número não reflete, às vezes, ao tipo de vinculação que uma pessoa cria com a letra. Claro. E aí, se existe um grupo de amigos, 5 pessoas que vão para um show e cantam uma canção que não tem numeração suficiente para entrar no radar de, essa música é famosa. Mas eles estão lá cantando, são 5 plays semanais, digamos, irrisórios, mas eles num show
saltam os nossos olhos, assim. Legal. E é isso, e aí eu acho que essa é a contradição do bagulho, assim. E o show entrega essa contradição diariamente, assim. Massa. E isso é foda. Massa demais. Cara, e já pegando embalo aí que a gente tá falando de letra, falando de composição, né? Cara, as letras de vocês misturam filosofia de rua, humor ácido, mazelas da vida, do mundo, e com uma malandragem bem brasileira que eu acho incrível, assim, né, cara? Vocês conseguem trabalhar as letras, assim, de um jeito, assim, que eu não sei nem definir, assim, que parece cômico, só que é trágico, é um troço meio... Tem uma pegada meio assim, é uma leitura minha, livre minha, assim, né? Mas- Disso, assim. Mas de onde surge, a gente já falou bastante disso aqui, mas de onde surgem essas ideias, assim, como é o processo de construção das músicas, assim, surgem do nada, ou ficam pensando, ou é um recorte de várias partes e vocês montam as ideias? Como funciona esse processo de composição de vocês aí? Eu deixo o letrista falar, né, velho? Porque. Ah, eu vou falar o seguinte, é porque. Você vai falar. Não, eu não quero nem saber. Mas é porque eu tenho uma outra banda, velho, que chama o Presidente, o Presidente já pode divulgar, né? Eu já. Mas é fazer o jabá, mas a gente chama Beleza Tem Cura, velho. E que é o nome de uma música que quando eu fiz eu fiquei, caramba, velho. Eu tô começando a imitar eles aí. Porque é a parada da contradição das coisas aí. Eu não sei, eu fui muito influenciado por ele. Então, tipo assim, eu diria amuletista, assim, sabe mesmo? Demais. Então, pô, eu tô puxando essa sardinha aqui pra você falar, mas eu tô falando como fã mesmo já, velho. Hoje eu tô Ele transferiu mental, que a gente pegou na turnê. Eles foram os primeiros a brigar. Essa beijou no Mauro. Não, tem horas que não dá, né, velho? E a gente falou, alguém vai brigar nessa turnê. Eu falei. A gente não sabia que ia ser nós dois. Pois é. Nesse negócio de composição. Mano, né, o que é imitar com contradizer? Não, é porque eu não sei, eu fico pensando que. Tipo. A forma como você sequencia as coisas nas letras é que eu acho muito interessante, sabe? Tipo, você pega no meu bolso o som de ouvido e uma das coisas que você dá pro meu café. Parece que você tá falando uma coisa muito. Tipo assim, você pensou na hora, tá ligado? Você tá na boa, você pegou aqui, viu isso aqui, sentiu isso, mesmo que você esqueceu a chave, meio que. E essas coisas vão aparecendo na música, assim, como se você não estivesse pensando mesmo, sabe, velho? Só que, pra mim, soa muito repentino a letra, tá ligado? Não soa como você tá escrevendo a parada. Sim. Só meio que como você estivesse falando mesmo, assim. E principalmente dessas músicas mais antigas. É uns tijolinhos, né? uns Que dentro tijolinhos, de um né? todo faz sentido, assim. Eles soltos talvez não tanto, mas dentro de um todo torna uma coisa linda. Ó. Você percebeu que meio que a gente tá só perguntando de novo, né? Porque eles não tá... Eu tô falando no lugar dele, mas eu mesmo não consigo compreender esse processo, mas é assim que eu vejo, pelo menos. A gente, na canção final, acaba picotando muito da letra também, assim. Às vezes eu escrevo textos longos, às vezes eu não escrevo nada, improvisa na hora. Às vezes é uma parada em conjunto, né? Tipo, tem canções tipo Homo Erecto Plus, que não é uma letra só minha. Aí a galera vai mexendo, assim. Porque também não... Às vezes eu tenho um apego com a letra, que eu queria que ela tivesse inteira lá. Mas às vezes eu não tenho, porque também ela é só parte da música, assim. Porque às vezes, depende do arranjo, ela não vai fazer sentido. Sim. E aí e arranjo, é menos minha praia, assim, eu faço, a gente geralmente eu chegava, vou falar como era, né? Chegava com a canção, com um arranjinho simples e com a ideia de letra. E aí, pra mim, letra, se tentar responder a canção nessa malandragem, ou nesse humor, tem um pouco, é isso, assim, eu gosto do texto. Quando eu era mais novo, eu lembro que eu gostava da ideia de ser cronista. Eu me imaginava. Ou ser quadrinista, porque eu desenhava tirinha. E eu lembro que algumas músicas foram de tirinhas que eu fiz. Uma tirinha se transformou numa música. Pode crer. Ou o contrário também. Sim. Então, acho que a ideia de múltiplas linguagens sempre foi algo talvez inconsciente na canção, porque eu nunca tive formação musical. Então, às vezes os meninos me corrigiam. Eu lembro de ser corrigido por problema de rima, ou era problema de métrica, né? Falar, isso não encaixa. Era no transtorno, porque eu queria que a frase fosse...
vão reformar o parque em que nos encontramos há muito tempo atrás. E que o sustentável também sustenta outras intenções. E aí, tipo, isso vai ser o grande, fala, porra, não cabe. Aí fala, porra, mas tem que caber. Aí não cabe. Porque quando tocava ela solta, podia demorar, né? Para além do metrônomo. Mas aí a gente trocou pra uma frase melhor, né? Que é insustentável é o silêncio das mansões. Aí coube na métrica. Né? Então esse tipo de... Tem uma certa desobediência, talvez, né? Da nova, mas fica nessa dialética também, porque com a banda... A parada cresce também. Mas isso aqui é legal, isso aí que era a cereja do bolo, cara. A banda meio que faz isso porque, de alguma forma, a gente sempre tá pensando na musicalidade dos versos. E muitas vezes eles vêm mais longos, assim, alguma coisa assim. Algumas músicas sim, outras não. Mas o Lucas mesmo pode dar muito exemplo disso aí, de transtorno, né? Porque veio muito transformado de crônica e aí meio que foi transformado com você, né? Numa coisa mais canção, assim, né? Mais canção, orientada pela canção, assim, os versos mais metrificados e tal, né? Sim, é verdade. Fala aí dessa música. Se dependesse de ali, o disco todo ia ser em texto. Ia ser o tempo da prosa aí, exatamente, mas é isso aqui. Se você quer fazer literatura, vá pra casa, vá fazer. Não vai querer ganhar dinheiro com música. Não que a gente esteja ganhando. Mas aí esse cara tesoura, porque também vai querer meter texto em tudo, porque eu comecei a estar nessa pira de querer escrever e ficar botando texto e tudo. Mas e os caras a vão. gente escreveu ela meio que pelo WhatsApp, assim, né? Tipo, eu tenho a memória disso. Uma coisa mais de pandemia, assim. Pode crer. Pô, fiz... Tanto que aí depois eu entrei no feat dessa música, porque eu ainda Não era não era da banda, né? Pode crer. Vou fazer isso. Massa. Pô, galera, então, a gente tá indo para as duas perguntas finais aí. Essas perguntas, elas saem um pouco do ambiente banda, assim, e entram mais pro ambiente música mundial, geral, contextos as coisas que estão acontecendo agora, assim, né? Macro. Macro. E como vocês veem a utilização da inteligência artificial na criação e divulgação de música? E falo isso pensando de um modo geral, assim, e também no caso específico agora daquela banda que não existe, né? A banda feita por inteligência artificial, a Velvet Sandal. A gente vai escutando ela. O que vocês pensam nisso? Assim? Cara, a banda é tipo, put your hands in the air. Mas isso, essa inteligência artificial sempre existiu. Isso aí é tipo assim, pô, ela imita o que já era imitado, assim, né, de alguma forma, né? Sim. Tipo, eu acho que é o tipo de música perfeita pra ser feito por inteligência artificial mesmo. Se for fazer assim, eu acho que não faz muita diferença, sabe? Tipo, porque, tipo, no final das contas, é aquilo, tipo, se for pelo fato da gente não poder mais fazer música da nossa forma, isso não muda nada. Se for pra fazer assim também, esse nicho já tava aí há muito tempo, sabe? Sim. Tipo, pra mim, na minha cabeça, não concorre, assim, o nada do que eu vivo ou penso ou nada, assim. Tipo, então, eu não senti nenhum impacto na hora que eu ouvi. Eu entendo que, do ponto de vista global, muitas coisas mudam aí, tipo, seja falar de mercado da música, né? Sim. Seja falar de mercado audiovisual, muitas coisas realmente entram em competição, porque como diz Marx, é mais valia relativa, né? Tecnologia vem para fazer o dinheiro rodar mais, os caras capitalizam mais e tal. Então, nesse aspecto, eu consigo compreender que tem várias coisas em estado latente que a inteligência artificial na música vai colocar em questão. Mas quando eu me coloco no ponto de vista, assim, subjetivo mesmo, assim, do ponto de vista criativo, meio que isso já... Eu sinto que realmente isso... Aquela banda ali, pelo menos, aquela coisa ali, pra mim não parece nenhuma ameaça, cara. Porque eu já vi aqui milhares de vezes, feito por pessoas. Mas é o mesmo som, velho. Eu fico a bater, às vezes eu fiquei, pô, caramba, como foi que os caras conseguiram fazer esse som de caixa, velho? Tem uma hora que eu fiquei impressionado com o som da caixa batendo muito forte, assim, velho. Tipo assim, caramba, é uma caixa muito boa. A inteligência artificial conseguiu realmente ter uma sensibilidade, parece até, pra timbre, que me deixou chocado, assim, sabe? Tipo, fiquei impressionado. Mas essa quando você escuta as letras, cara... Meu, a letra é um negócio... tipo assim, é ridículo mesmo, assim. Tipo, a nós ver, assim, velho, tipo... Mas aí vai 500 mil pessoas escutam e... Então. E é isso, né? Mesmo essa porra, velho. Eu fico pensando assim, isso não é novo, ó, tem esse sentimento, não é coisa nova. E ao mesmo tempo não é coisa nova que a gente consiga... Pra mim, cena é marginal, né? Então, velho, o macro tá lá,
o mundo tá lá e a gente tá criando sentido num mundo muito menor de cena. Então, é como se não me coçasse, assim, apesar de... Tipo, a nossa conversa no carro veio muito nessa dialética, porque o Fabinho se preocupava mais com a catástrofe da ideia de perder trabalho criativo, né? De onde isso ia levar, num sentido mesmo até de subjetividade, de transformar a subjetividade humana. Legal. Pra você ter uma coisa, né? Tipo, o Duplo pensado em 1984 lá, vamos reduzir a linguagem ao máximo, objetivar as pessoas para não pensar. Ele foi profundo nisso, porque ele tava falando sobre assim, justamente como é que isso vai alterar a subjetividade, como é que as pessoas vão interpretar a música a partir de agora e tudo mais. E aí a gente tava tipo assim, não ligo pra isso. Queria que ele estivesse aqui para poder falar isso, porque Eu acho que o ponto de vista dele era muito interessante. de repente tem uma visão assim que quem for consumir esse tipo de música não se importa mesmo, né? Então, tudo bem, cada um, né? É meio que isso, assim. Só que, de certo modo, eu penso, assim, que isso vai afetar muita gente, principalmente o mercado que trabalha com audiovisual, por exemplo, como vocês comentaram, assim, né? E nesse sentido, nesse ponto de vista, assim, é que eu tava querendo saber de vocês, assim, só que daí com o que vocês foram falando, eu fiquei pensando na teoria da escassez, né? Que, tipo, cada vez mais, isso na verdade tem um ponto positivo no sentido de quem faz música autoral própria, assim, até pode ser mais valorizado por esse ponto de vista, assim, né? Dessa música, como a de vocês, assim, ser até mais valorizada ainda, assim, do que... Não sei, uma viagem minha, não sei que ponto pode chegar essa pira aí. É a questão porque parece que a inteligência artificial não aponta para a excentricidade, né? É. Ela aponta para uma forma geral, é como se fosse um equivalente geral, social, Sim. de todas as representações que tem, e ela mistura naquele bolo e torna a coisa mais efetiva, né? Seja mais palatável pra era mais pautada pelo cálculo, né? O novo dela é reorganização de dados que já estão ali. Então, Então, o novo... e ela vai ignorar o excêntrico, porque o excêntrico, de alguma forma, não vai produzir, não vai Ela ser não positivo produz- no cálculo. Ela não produz acidentes, né? Como, por exemplo, uma briga, se a frase vai entrar na métrica ou não, ela não vai produzir esse tipo de acidente. Isso é. Mas assim, do ponto de vista de mercado aí, cara, eu acho que eu só não começava pra não entrar em depressão mesmo, assim, porque eu também trabalho com música, então, tipo assim, eu vou deixar você pensar, iria acontecendo, velho, mas é punk pensar nisso, mas... Desculpa, eu tô falando demais hoje, mas não dá. Fala aí. Eu tava lançando uma ideia no carro, que era o seguinte, assim, cara, talvez o destino humano seja realmente esse, velho. A gente vai se desmaterializar e um dia vai ser só linguagem, tá ligado? E nada existe mais. E só existe a linguagem aí, velho. As palavras soltas fazendo coisas. Sim. E nada mais de corpo, nada mais de nada. Talvez seja como a gente sobreviva, velho. Daqui a, sei lá, 300 mil anos, Sim. a humanidade seja só linguagem. Sociólogo falando isso. Só se falando, velho. O cara não quer mais saber do corpo, mas realmente a sociedade tá se abdicando do corpo. Exatamente, Né? a gente tá largando o corpo, só tá deixando as ideias aí. A metafísica, né, velho? Os gays venceram, velho. Os gays. Eu tenho outra pergunta de inteligência artificial também, e da conexão inteligência artificial e música, né? Agora com essa parada do CEO do Spotify ali, investindo em drones militares, né? Investiu centenas de milhões de euros nessa indústria, assim, o que vocês pensam disso como artista, assim? Como lidar com a distribuição de música nessas plataformas, sabendo que existe esse lado horrível, né? Acontecendo, assim, de uma plataforma que é uma das mais populares do planeta, assim, vamos dizer assim, né? Eu pergunto isso, assim, porque eu participo de alguns grupos, assim, de bandas, assim, todo mundo discutindo, pô, vou tirar do Spotify, né? Mas queira ou não queira, tem o ponto de vista também de que a plataforma mais consumida por todo mundo, assim. A maioria das pessoas que a gente conhece que utilizam uma plataforma streaming utilizam o Spotify, né? Pouquíssimos usam outras, assim. Aí, o que vocês pensam disso, assim? Qual que é a posição de vocês com relação a esse tipo de ação? Assim? Eu tô sendo pego de surpresa por essa notícia dos drones, apesar de que ouvi ela esses dias, mas ainda não tinha processado. Mas aí veio na minha cabeça na mesma hora, assim, cinema na Segunda Guerra. A instauração dos cinemas, né, no Brasil,
o patrocínio alemão, né? A contradição da coisa, né? Sim. Do soft power da parada, tá investir também, né? Indústria armamentista, mas os Estados Unidos são especialistas nisso, acho. Sim. A coisa estranha é essa empresa que vem de um contexto marginal, que vinha, né? Um contexto de democratização da música por tecnologia torrente, né? Assim, cria um meio campo ali com a indústria fonográfica que odiava a internet, passa a botar o bagulho para jogo e agora tá escalando outros investimentos. Porque isso para mim é uma coisa, não é uma coisa nova para pensar em indústria cultural, nada novo. Sim. Isso é que é o escândalo da coisa. Só que o que é novo é que a gente não ganha muito, né? A desvalorização, ela é exponencial, como você disse. Então, assim, eu não queria entrar poxa, eu vou tirar. Pô, o Neil Young tirou e botou de volta. Depois de alguns anos. Imagine eu. Imagine, velho. Não, e quando ele botou de volta, eu falei, ufa, agora vamos poder escrever. Isso aí, agora está gravadora, eles vão se virar lá. Mas porque a rigor, tipo, é isso, assim, se eu fosse fazer alguma coisa, eu não sei o quão emancipatório isso seria, sabe? Tipo assim, vamos boicotar o Spotify, beleza. Eu ouço, assim, agora, de fato, a gente tem que parar de romantizar ou pensar música para Spotify. Isso é. Minha produção não pode ser feita para isso. Se vai estar lá, velho, beleza. É que nem, tipo, os caras, tipo, todo mundo tira a música do SoundCloud porque o SoundCloud agora atualizou os termos de uso. Eu lembro que eu vi isso no Hominides Canides, como é? Hominides Canides, de lá de Pernambuco. Jornalista foda. Sempre antenadaço. E ele falou isso. Só que eu fiquei assim, pô, eu não vou tirar minhas músicas de lá, porque a galera falou, agora eu vou tirar todo o acervo porque eu vou treinar IA. Eu falei, aprenda aí comigo então, porra. Pode aprender a fazer música fora da métrica, a falar besteira. Ótimo. Agora, isso não me coça, assim, porque parece que as nossas políticas são outras, assim. Então, tá, mas eu não quero fazer pra subjetividade IA, não quero fazer música pra entrar em playlist de Spotify, necessariamente. Porque essas convenções são arbitrárias. Música 4 minutos e meio. É o máximo, não fica maior que isso, não. Beleza, velho, mas, pô, eu gosto pra caralho de uma música do Off Montreal chamada The Pest is a Grotesque Animal, que tem 10 minutos e foda-se, eu escuto ela 3 vezes seguida. Meia hora escutando a música. Então, sei lá, não vou fazer a música pra a norma Porque tem essas convenções, as receitas de bolo. Sim. Então, uma coisa é minha música tá lá, outra coisa é eu seguir receita de bolo pra tá lá, entendi? Boa. Vislumbrando. Aí, tipo assim, eu não sei se a gente vai comprar essa briga. Sim. Porque a gente não é nada, assim, né? Comprar mais. E pra finalizar, tem discos, músicas que vocês gostariam de recomendar pras pessoas do Noia? Não. Aí o presidente. A beleza tem cura. Falou disco, lançamento aí, Caçapava, de L.L. Lucas. CPV, que é CPV, a abreviação, né? Mas se eu fosse falar de um álbum que a gente tem escutado bastante também, fora da nossa bolha, qual álbum você falaria que a gente tem escutado muito no carro? A gente escutou foi coisa, velho. Escutou coisa. Nossa, velho. É toda hora. Cara, é muito difícil essa pergunta, velho. Essa pessoa. Sempre é. Cara, eu ouço que nessa hora me vem 15, mas não me vem um. Então é isso aí. Vou falar o Action Lacking do Negro Léo. Foda-se. Isso desquebrado. Isso. Então tá. É isso aí, galera. Valeu demais toda a equipe pelo corre e por manter esse projeto vivo na base do amor e da crença na arte livre. Feita para quem apoia a cena indie brasileira e busca conteúdo genuíno, de qualidade e sem filtro. Curtiu o programa? Então dá aquele like no vídeo e compartilha com os MIG. Isso ajuda demais na continuidade do rolê. Aproveita e segue o Noia no Insta, né? E também escute o nosso programa na PIP FM, que é a rádio online mais irada do sul do Brasil. Valeu pela companhia, espero que tenham se divertido e até a próxima. Valeu aí.